Olá, meu nome é Lígia, eu sou tutora de anatomia e uma das coordenadoras de anatomia da Unirio. Esse vídeo de hoje faz parte de uma série de aulas que nós estamos gravando para dar início ao nosso projeto esse semestre. Bom, a aula que eu estou gravando, a aula que eu vou ministrar agora vai ser sobre generalidades do sistema muscular. Esse é o nosso roteirinho, né? Eu vou fazer uma breve introdução, falar especificamente sobre os músculos estriado esquelético, que é o nosso objetivo, já que o nosso módulo é sobre o sistema locomotor. Vou entrar um pouco na classificação dos músculos e na contração muscular propriamente dita. Bom, o que são os músculos? São órgãos de locomoção, movimento, proporcionam sustentação estática, dão forma ao corpo e fornecem calor. O músculo é formado por fibras musculares, que é a sua unidade estrutural. Nada mais são do que células. As células musculares são chamadas de fibras, certo? Então, aqui nós temos o músculo. Ele é composto por fascículos, cada um desses fascículos é composto por fibras, que é a unidade estrutural. Além disso, existe a unidade funcional do músculo, que é a unidade motora, onde há o encontro do neurônio motor com a fibra que ele inerva. É onde é possível a transmissão do impulso nervoso para a fibra muscular, permitindo a contração e movimento. Quais são os tipos de músculos que nós temos? Nós temos músculos voluntários e involuntários, que se diferem justamente pela possibilidade da gente controlar a contração daquele músculo. Por exemplo, músculos das nossas pernas, nossos braços são músculos voluntários, mas o coração é um músculo involuntário, nós não temos controle sobre os nossos batimentos cardíacos. Os músculos também podem ser lisos ou estriados, e aí isso diz mais respeito à aparência microscópica do músculo, da fibra. Por exemplo, o músculo estriado esquelético, ele tem essas estriações nas fibras, ele tem núcleos múltiplos, tem essa disposição mais em paralelo, enquanto o músculo liso, ele tem essa disposição assim, meio infusos, os núcleos são centrais e únicos, e ele não tem estriações. O músculo estriado cardíaco, que é outra subdivisão do músculo estriado, ele, além de possuir estriações, ele possui essas bifurcações das fibras musculares, eles possuem discos intercalados, que são estruturas que permitem, que facilitam a condução elétrica, do estímulo elétrico do coração. E os músculos também podem ser somáticos ou viscerais. Somáticos são aqueles músculos que fazem parte do nosso sistema locomotor, e visceral são os músculos que fazem parte dos nossos órgãos. Então, entrando especificamente nos músculos estriados e lisos. O estriado esquelético, como eu disse, ele é um músculo somático e voluntário e forma os músculos esqueléticos que compõem o nosso sistema muscular, movendo ou estabilizando ossos e outras estruturas. O músculo estriado cardíaco, ele já é um músculo visceral e involuntário, forma a maior parte das paredes do coração e dos grandes vasos. E o músculo liso é um músculo visceral e involuntário também, mas que faz parte da maioria dos nossos vasos e dos nossos órgãos ocos, né? Permite a passagem, o deslocamento de substâncias pelos movimentos peristálticos. Então, entrando no músculo estriado esquelético propriamente dito, ele é formado por uma parte contrátil ou carnosa, né, que são os ventres ou cabeças. No caso aqui do bíceps, essa região aqui avermelhada é a parte contrátil do músculo. Também é formado pela parte branca não contrátil, que são tendões ou aponeuroses, né, permitem a fixação do músculo em outras estruturas. A diferença de tendão para aponeurose é mais de formato, tá? O tendão, ele é assim, mais compridinho, e a aponeurose é mais achatada, plana. Mas ambos são estruturas de tecido conjuntivo que vai permitir a fixação do músculo na estrutura. Bom, os músculos estriados esqueléticos, eles fixam-se direta ou indiretamente aos órgãos,
cartilagens, ligamentos, fáscias, ou a órgãos, ou a pele, ou a mucosas, enfim, várias estruturas diferentes. A maioria dos músculos ele tem a sua nomenclatura associada à sua função ou às estruturas das quais eles estão inseridos. Como, por exemplo, o músculo abdutor do dedo mínimo. A função dele está implícita no nome, ele abduz o dedo mínimo. Enquanto que o músculo esternocleidomastoide, que é, por exemplo, que é esse que está na imagem do slide, ele tem sua fixação no osso externo, na clavícula e no processo mastoide. Então, ele se chama esternocleidomastoide. Outros músculos são designados de acordo com sua posição, de acordo com o seu comprimento. Por exemplo, na coxa nós temos o músculo vasto medial e vasto lateral. Ele indica a posição do músculo na coxa, certo? Comprimento, nós temos, por exemplo, flexor longo dos dedos e flexor curto dos dedos. Também indica o seu tamanho, o seu comprimento. Bom, então, entrando na classificação dos músculos, eles podem ser classificados quanto ao formato. Nós temos músculos planos, que têm fibras paralelas, frequentemente terminam numa aponeurose. Então, aqui nós temos o músculo oblíquo externo do abdômen. Ele é um músculo plano, achatado, largo, termina nessa aponeurose central. Beleza? Também temos músculos periformes, que a organização dos fascículos ele forma essa imagem parecida com uma pena de pássaro, Nós temos como exemplo o músculo reto femoral. Os periformes eles podem ser semi, multi ou apenas periformes. Os músculos fusiformes eles têm esse formato no qual a sua parte central ele é mais espesso, mais redondo, o ventre do músculo, e as extremidades são afiladas, como é o caso do músculo bíceps braquial. Os triangulares, eles possuem essa área larga, originam-se nessa área larga, convergem para formar um tendão único, como é o caso do peitoral maior. Os músculos quadrados são quadrados, têm 4 lados iguais. Então, por exemplo, a gente tem o músculo reto do abdômen, ele tem esses ventres aqui intercalados, Cada um desses ventres é um músculo quadrado. Os músculos circulares ou esfinterianos, eles circundam uma abertura ou um orifício do corpo, e a sua contração permite o fechamento desse orifício, como é o caso do músculo orbicular dos olhos. E existem os músculos de múltiplas cabeças ou múltiplos ventres. No caso do bíceps, a gente tem 2 cabeças, por isso ele é bíceps. Temos o bíceps braquial e o tríceps braquial, que tem 3 cabeças, por isso é tríceps, certo? E os músculos que têm múltiplos ventres, a gente tem, por exemplo, o gastrocnêmio, que é o músculo da nossa panturrilha. Percebam a diferença. O bíceps braquial ele tem 2 cabeças, mas ele forma um ventre único no final. O gastrocnêmio não, ele tem 2 ventres musculares diferentes, certo? Aqui eu coloquei essa imagem, que é do mu, que mostra vários músculos de acordo com a classificação quanto ao formato, certo? Quanto à função, os músculos podem ser classificados bem quanto à sua função. O que é um músculo agonista? O músculo agonista é o principal músculo responsável pelo aquele movimento específico. Então, ele que gasta a maior parte de energia na realização daquele movimento. Por exemplo, na flexão do antebraço, quando a gente faz assim, igual para ver o tamanho do seu bíceps, no espelho. Qual que é o músculo responsável por esse movimento? O principal responsável é o bíceps braquial. Então, ele é o músculo agonista desse movimento, certo? Músculo fixador. O músculo fixador é aquele que estabiliza as partes proximais de um membro mediante contração isométrica, enquanto há movimento nas partes distais. Então, veja bem, ele é um músculo que ele não
ele não vai produzir diretamente o movimento, ele vai apenas fixar, vai apenas estabilizar aquela estrutura, aquela articulação para permitir um movimento mais distal. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer essa flexão do braço, né, do antebraço, com o braço ao lado do corpo, o deltoide, que é esse músculo do ombro, ele age estabilizando o nosso braço para que esse movimento seja realizado na outra extremidade, certo? Outros músculos também que fazem a estabilização da nossa postura também são músculos fixadores. Músculo sinergista. O músculo sinergista, ele complementa a ação do agonista, que é aquele principal, né? Então, apesar do bíceps braquial ser o agonista da nossa flexão do antebraço, outros músculos do braço atuam auxiliando. Por exemplo, o músculo braquial, o músculo coracobraquial, são outros músculos que nós temos no nosso braço. Ele pode atuar diretamente ou indiretamente. Então, diretamente é o caso desses que eu falei para vocês. Indiretamente pode ser um músculo auxiliar, que ele vai fixar uma articulação, por exemplo, se o músculo agonista atravessa essa articulação, esse músculo sinergista indireto, ele vai apenas fixar uma articulação auxiliando o movimento. E o músculo antagonista? O músculo antagonista é aquele que faz a oposição à ação do agonista. O antagonista primário, ele se opõe diretamente ao agonista, e o antagonista secundário, ele vai se opor aos sinergistas. Então, o que acontece? Quando há uma contração concêntrica do agonista, quando ele se contrai, o antagonista, ele vai relaxar controladamente, né, fazendo uma oposição do movimento, para que esse movimento seja suave, para que ele não seja muito repentino. Por exemplo, voltando ao exemplo da flexão do antebraço, enquanto o bíceps ele é o nosso agonista, o tríceps é o antagonista. Então, enquanto a gente contrai o bíceps, o tríceps ele está fazendo um relaxamento controlado. Vai permitir, ele vai estirar, né? Vai permitir que esse movimento seja mais suave. E, obviamente, cada um desses músculos ele pode ser agonista num momento e antagonista em outro, né? Aqui, nesse caso, a gente estava falando que o tríceps era o antagonista. E na hora da gente estender o antebraço, aí o tríceps é o agonista e o bíceps o antagonista. Então, esses músculos, eles mudam de função, né, de acordo com o movimento que está sendo feito. E agora vamos falar especificamente sobre a contração muscular, por alto, né? Os músculos esqueléticos, como a gente sabe, eles atuam por meio da contração muscular. Quando o músculo ele se contrai, ele encurta. Logo, uma das suas inserções, ela permanece fixa, enquanto a outra inserção, mais móvel, ela é puxada em direção a ele. É assim que a gente realiza o movimento, certo? Aqui, a minha inserção proximal do bíceps, ela fica fixa, enquanto a minha inserção distal movimenta, trazendo o músculo para perto e permitindo a flexão do meu antebraço. A fixação, essa questão das fixações dos músculos, elas podem ser chamadas de origem e de inserção, que é, por exemplo, no bíceps, voltando ao bíceps. A origem dele seria a escápula, enquanto que a inserção seria o rádio, né, o músculo do antebraço. De acordo com essa classificação, a origem seria a parte enquanto que a inserção seria a parte que permanece, que é móvel, a parte que se movimenta. No entanto, essas estruturas elas podem se intercalar. Em um movimento, aquela parte é a origem, aquela fixação é a origem, ela fica fixa, mas no outro movimento é ela que se movimenta, é ela que é a articulação, ela que é a origem, a inserção móvel. Então, esses termos, eles não são tão legais. É mais interessante, por exemplo, o Moore fala em fixação proximal e distal, ou fixação móvel e fixa, por aí vai. Então, quais são os tipos de contração? A contração reflexa é aquela que, mesmo o músculo sendo um músculo voluntário, ela acontece involuntariamente. Por exemplo,
os movimentos respiratórios do diafragma, ou o reflexo patelar, aquele teste neurológico que bate o martelinho na patela, sabe? Ele produz uma contração involuntária de um músculo que normalmente é voluntário. Outro tipo de contração é a tônica, ou a contração ativa. Contração tônica, ela permite o tônus muscular. Ela é uma contração constante. Todos os nossos músculos, mesmo quando estamos relaxados, eles estão sempre levemente contraídos. Então, esse é o tônus muscular. Ele permite que os nossos músculos respondam mais rapidamente a um estímulo. Se eles estivessem completamente relaxados, quando chegasse aquele estímulo, eles iam demorar mais a responder de uma maneira eficiente. Então, eles permanecem quase que constantemente contraídos levemente. A situação em que a gente não tem tônus muscular é, sei lá, quando estamos sob anestesia geral. E aí, realmente, você precisa até entubar o paciente, porque ele está completamente relaxado. A contração fásica, agora sim, é a contração ativa. Ela pode ser isotônica ou isométrica. A contração isotônica é quando o músculo muda de comprimento em relação à produção do movimento. Essa contração pode ser concêntrica ou excêntrica. Concêntrica é quando ele encurta e excêntrica é quando ele alonga ativamente, é controlado. Ele alonga sendo controlado ativamente. Então, por exemplo, o agonista, no caso da flexão do braço, do antebraço, é o bíceps, e ele se contrai isotonicamente, porque ele movimenta, ele muda de comprimento, e concentricamente, porque ele encurta. Enquanto que o tríceps, ele também vai fazer uma contração, só que ele vai fazer uma contração excêntrica. Ele vai relaxar, ele vai alongar ativamente, de uma maneira ativa, controlada. Por outro lado, uma contração isométrica é quando o comprimento do músculo não muda, ele permanece com o mesmo comprimento, não há movimento, mas a força, a tensão muscular aumenta acima de níveis tônicos. Quando você, para resistir a alguma força antagônica. Por exemplo, quando a gente se mantém na postura vertical, nós temos vários músculos trabalhando, resistindo à força da gravidade, para que nós permanecemos eretos, certo? Outro exemplo, quando você está carregando uma bandeja, por exemplo, pesada, os seus braços, eles não estão se movendo, você não está fazendo um movimento no momento, mas você está fazendo uma força para resistir àquela outra força antagônica, que é o peso daquilo que você está carregando, certo? Então, essa é uma contração isométrica. Aqui é um esqueminha também no mundo mostrando as diferentes contrações, formas de contrações. A isométrica, a ausência de movimento, a isotônica concêntrica e a isotônica excêntrica. Certo? Bom, então essas são minhas referências. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, como conceitos introdutórios, e nós nos vemos nas próximas aulas. Obrigada.